Finalmente, agora estamos no último episódio da nossa saga, né, com relação às structs. Chegou a hora da gente fazer um comparativo entre a estrutura de dados registro e os arrays. Okay? Como eu falei anteriormente, a gente teria um certo paralelo entre eles, geralmente pelo fato de o estudante chegar neste ponto, quando vai falar de structs, e a estrutura de dados mais elaborada que ele conhece até esse momento geralmente são arrays, né? Então, mas não há confusão, né? Struct tem um perfil de utilização, um propósito, né, diferente do array. Okay? Você pode inclusive ter arrays de structs, né? Você pode ter structs com arrays em seus membros, né? Tá tudo certo aí, mas a gente precisa fixar algumas características de um e de outro tipo, né? Então esse é o propósito desta parte final aqui, ok? Espero então que seja produtivo para vocês, né? E segue então agora o comparativo. Vamos agora fazer um comparativo entre a struct e o array, já que muitas vezes o aluno chega neste ponto tendo já tido alguma experiência prévia com utilização de arrays, mas a struct para ele é uma novidade e muitas vezes ele fica confuso, não vê muita diferença entre um e outro, ou ele não percebe, ele não consegue colocar os dois conceitos em perspectiva. Então, nós vamos tentar agora esclarecer um pouco melhor isso, né? Já vimos alguns exemplos aí nos slides anteriores, e a intenção aqui é que você saia minimamente seguro sobre o que é uma coisa, o que é a outra, e possa então ter uma programação um pouquinho mais, um pouco mais de qualidade. A struct, antes de mais nada, é um dado complexo. O que significa isso? Ela é destinada a armazenar coisas, a representar coisas que têm vários atributos, que têm vários aspectos, que têm várias dimensões, que têm várias perspectivas. Então, você tem um conceito, você tem algo que o seu programa precisa tratar, que ele precisa representar para que possa processar, e essa coisa que você está com a qual você está lidando, ela tem vários atributos. Então, a struct é particularmente adequada para esse tipo de coisa. Você declara uma estrutura com todos os membros ali, um para cada atributo que você precisa trabalhar, e depois você pode então criar uma variável que contém todos aqueles atributos. Então, structs são mais orientadas para a representação de dados que tenha esse tipo de complexidade. O array, por sua vez, ele já é uma coleção. Você tem lá vários itens de dados, mas cada item de dado é um pouco que mais do mesmo. O que tem no segundo elemento de um array é algo da mesma natureza que tem no primeiro elemento daquele array. E assim por diante. Então, você vai ter uma coleção de vários dados que são de mesma natureza. Por exemplo, você coloca uma certa medida que você colhe usando algum tipo de dispositivo, você vai ter 50 ocorrências daquela medida. São medidas da mesma coisa. É lógico que cada medida é uma medida, mas elas têm a mesma natureza, elas descrevem o mesmo fenômeno. Então você cria um array. Ele vai ter uma coleção de 50 ocorrências daquela coisa, daquela mesma coisa. O que vai mudar vai ser o valor individual de cada um. A struct não. A struct, cada membro é um item de dado que tem a sua própria semântica, que tem a sua própria natureza. Né? Então, já é uma diferença
talvez conceitual aqui, né? Uma diferença talvez abstrata para alguns aí, mas que ela é importante. Ela tem a ver com a razão de ser, em última instância, de uma estrutura ou da outra, né? As structs são arranjos heterogêneos de dados, porque nós já vimos, eu posso ter um membro com um tipo de dado e outro membro da mesma struct com um tipo de dado diferente. Então isso qualifica a struct como um arranjo de dados heterogêneos por causa disso. Já o array, até por ele ter várias ocorrências da mesma coisa, é um arranjo homogêneo. Um array de inteiros, um array de reais. Tá certo? Então, todo elemento, né, todo item de dado do seu array, né, ele vai ter o mesmo tipo que os demais. Então ele é homogêneo nesse aspecto. Na questão da nomenclatura, a gente costuma chamar o item de dado da struct como um membro dessa struct, né, member em inglês. Então, o termo que se costuma usar para isso, né? Na tradição da computação, do processamento de dados, muitas vezes o registro é subdividido em campos, fields, né? Mas em linguagem C, o termo tradicional que a gente costuma usar é membro. O item de dado de um array a gente chama de elemento desse array, né? Então, uma struct é composta por membros e um array possui elementos. Tá certo? A gente costuma ter uma terminologia própria para um caso e para o outro. Os membros, como cada um tem um significado próprio, eles são referenciados então pelo nome. Você dá um nome para um membro, né? O ideal é que você dê nomes significativos que esclareçam, né, a natureza daquele membro, enquanto que um elemento, você menciona o elemento pelo seu índice. O índice é uma variação, é um número, né? 0, 1, 2 em C, né? A base de numeração dos arrays em C é 0, que é na verdade um ponteiro disfarçado, né? É uma abstração aí que na verdade indica o endereço já. Então, struct tem membros e os membros têm nome. Arrays têm elementos e os elementos possuem um índice, né? Numa struct você pode atribuir, por exemplo, uma struct inteira a outra, como eu fiz no programa anterior aí que foi mostrado, né? Eu tenho uma variável do tipo struct, alguma coisa, ela tem um certo conteúdo, e aí eu tenho uma segunda variável também daquele tipo de struct. E nada impede que eu faça uma atribuição direta da primeira variável para a segunda, né? E com isso todos os dados da primeira são copiados para a segunda. Isso é uma coisa bem interessante, que já não é possível fazer isso exatamente com arrays. A maneira como é tratado impede que você faça essa atribuição direta em geral, né? Você precisa fazer algum algoritmo para copiar elemento a elemento. Quem já trabalhou com strings, né, sabe do que eu estou falando. E uma outra que talvez muita gente não vai entender agora, né, talvez porque não tenha visto ainda a questão de passagem de parâmetros, mas as structs podem ser tratadas tanto por valor como por referência quando são parâmetros de rotinas. Eu posso enviar uma cópia da struct original para a subrrotina, ou eu posso passar só um ponteiro para ela. As duas coisas vão funcionar igualmente. Vai mudar daí a sintaxe de tratamento, de referenciamento dos dados, mas você vai poder trabalhar nas duas modalidades. Enquanto que um array, né, em C, na linguagem C, ele vai ser tratado sempre por referência. Você não vai ter assim uma modalidade para trabalhar com array, passando ele por valor.
diretamente. Então reparem, ó, eu tenho um conjunto aí, 6, né, aspectos distintos aí que podem ser considerados como um comparativo válido aí entre structs e arrays. É lógico que isso não esgota o assunto, tem outras coisas que a gente poderia trabalhar, mas para ter uma primeira visão, um primeiro contato com o tema, me parece que é o suficiente, né? Se você tiver um entendimento razoável desse material que foi apresentado, você já está em condição de começar a trabalhar. No começo talvez um pouco timidamente, mas com o tempo ganhar uma intimidade com esse mecanismo tão importante e tão interessante que são os registros. Ok? Então é isso aí. Pronto, acabou. Então temos aí agora uma primeira visão sobre o tema, sobre structs. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, né, você tem o vídeo, então veja de novo, tá certo? Se você tem aula comigo, então você tem perguntas que você pode fazer, você pode também explorar a monitoria, ok? Mas a primeira coisa que eu recomendo para você é brinque com o conceito em si, sem se preocupar muito com programação, né? Desenhe as variáveis, tente enxergar o que é que você tem quando você está trabalhando com uma variável estruturada, tá certo? Isso aí é importante. Como é que você vai querer codificar sobre coisas que você não consegue visualizar? Nós não estamos num momento ainda de ter estruturas de dados absurdamente complexas, ou que você tem que trabalhar, né, codificando por meio que por música. Não, a gente tem que ser realista e no primeiro momento você tem que ter uma certa segurança de você perceber, de você enxergar, meio entre aspas, a estrutura de dados que você tem, né, de uma maneira que seja satisfatória para o ser humano. Não estamos preocupados exatamente com questões de alocação de memória, mas a gente tem que ter uma ideia da estrutura como ela deveria ser em alto nível. Então, é interessante você pegar um programa que tenha uma definição de struct, tentar desenhar, né? Brincar um pouco com ela, e se eu quisesse manipular este membro ou aquele membro, né? Então, para isso serve uma atividade que eu mandei por e-mail para você, aluno de LP, né? De linguagem de programação. É uma atividade justamente para explorar esse tipo de percepção, esse tipo de manipulação, ok? Não desperdice essa oportunidade, ok? Você tem elementos já para poder começar a trabalhar produtivamente com structs, né? Tá faltando ainda a questão de manipulação de structs por referência, mas isso vai ser visto mais para frente um pouco, né? Então você já tem condições aí de fazer um primeiro uso aí de registros dos seus programas, ok? Bom divertimento agora, né? Comece a trabalhar um pouquinho. Tchau.